Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Debate Sem Fronteiras. Programa esse que temos levado a cabo todos os sábados, quando forem pontualmente 18 horas, não é? E especialmente qualquer dia que a gente achar que há uma necessidade de facto, não é? Podermos transmitir esse programa no sentido de fecharmos algum tema especial naquele certo dia. E para o dia de hoje recebemos com muito gosto dois profissionais que trabalham neste ramo ambiental há algum tempo, que é o José Roberto Abramo e também a Vanessa Studi, a Vanessa, neste caso, Bitar. E muito antes de passarmos a palavra para eles, eu gostava de pedir aos nossos internautas para que subscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube, que é Idealismo, e também não se esqueçam de nos seguir lá na nossa página do Facebook, que é Amiraça TV aqui de Moçambique. Então, subscrevam-se, ativem o sininho de notificações, sigam-nos por lá, para que sejam sempre que tivermos alguma atividade por aqui, para que sejam notificados e tenham, sim, esta bondade de assistir esses programas que realmente são educativos. Esta é uma coisa. E a outra que nós queremos pedir aos nossos internautas é que cadastrem-se, sim, aqui na nossa plataforma do iDealist, né, que é uma plataforma em forma de rede social que ajuda as organizações a divulgarem os seus trabalhos, as organizações a divulgarem voluntariados e etc. Então, é isso. Nos alongamos tanto. Desde já, queria passar a palavra ao José Roberto para que se apresente e diga quem é este José Roberto, o que ele faz, não é? Quais são as atividades fundamentais que faz neste momento. Seja muito bem-vindo ao Debate Sem Fronteira, hoje, José Roberto. Meu querido, muito obrigado. Obrigado pelo convite a mim e a Vanessa. Né? A Vanessa, inclusive, foi intermediária entre o nosso banner aqui do Cidadania Sustentável e você, né? E eu acho que nós temos ideais comuns, e esses ideais são exatamente promover, como você falou, de forma educativa, e sem sermos pretensiosos, obviamente, mas de forma educativa, a melhor forma de nós convivermos em sociedade, e que passa pela cidadania, e a cidadania passa pelo respeito aos nossos iguais, sejam da nossa nação, seja do nosso estado, país, cidade, bairro, mas seja também do resto do mundo, e sejam entre sociedades, né? A sociedade humana, ela veio convivendo com o ambiente na forma de um desafio e promoveu muitas mudanças e muitas superações, mas algumas dessas superações que vieram através das tecnologias e do crescimento do ser humano, homens e mulheres, vieram em cima da natureza. E hoje a gente pensa em como restaurá-la, como respeitar esse ambiente, como respeitar no nosso estado a forma como a gente acondiciona lixo, né? Entendendo que jogar uma coisa fora não é jogar fora propriamente dito, porque isso retorna ao meio ambiente. Do meio ambiente todos fazemos parte, né? Contribuindo e recebendo contribuição. Então jogar fora não é jogar, quer dizer, nós temos que bem acondicionar o que temos de, entre aspas, dejetos, ou seja, não desejáveis, de forma que também não sejam não desejáveis ou não degradáveis na natureza. Essa é uma das coisas relativa à cidadania e relativa à cidadania sustentável. Outra coisa que a gente poderia dizer é o seguinte: existem muitas formas de trabalhar, né? E o nosso banner está muito preocupado atualmente, muito ocupado, não preocupado, muito ocupado de trazer um tipo de trabalho que seja um trabalho responsável, que seja um trabalho que considere as outras pessoas e considere o ambiente, que seja um trabalho inovador, né? Criativo, sustentável, respeitoso, né? De uma forma que as pessoas que tiverem capacidade de criar ambientes e ecossistemas que sejam extremamente integrados ao ecossistema do dia a dia planetário, poderiam vir conversar conosco, eu diria até por extensão, com o Iacito, porque é um idealista, né? Para que a gente possa promover algumas formas de trabalho, saindo sempre dessa ideia de que você tem que criar uma startup,
que você tem que criar uma coisa muito inovadora, que você tem que criar uma coisa assim, muito espetacular, porque a gente precisa de inovação, não é só no sentido tecnológico, a gente precisa de inovação nas formas de conviver com os outros, politicamente, com o ambiente, com as sociedades. Por exemplo, há uns anos atrás seria inimaginável nós estarmos nesse momento, pessoas, vamos dizer, do dia a dia dos nossos países, aqui Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Angola, Brasil, e estarmos conversando sobre um tema que nos atinge a todos. Nós que somos do sul global, embora Portugal não seja, mas nós que somos do sul global, que temos uma grande visão sobre os centros do mundo, mas às vezes não somos vistos. E essa democratização que acontece com a internet, não sei se voluntário ou se involuntário, mas essa democratização, ela nos traz a palavra, ela traz a nossa cor, a nossa vivência, o nosso esforço, o nosso suor, né? E a nossa beleza. Eu não conheço Moçambique, não conheço Angola, infelizmente, não conheço Portugal, a não ser por estudos, né, por leituras. Sei que são países espetaculares, né? Eu acho que a África é uma coisa maravilhosa em termos de superação. Tenho lido bastante sobre a África, mas confesso que entendo muito pouco. Mas o Brasil também é, com todas as nossas vicissitudes, com tudo que acontece. Então, o objetivo do Cidadania Sustentável, Banner, é exatamente a gente influir nas condutas das pessoas e atrair aquelas que sejam grandes exemplos de trabalho, trabalho respeitoso, trabalho cidadão. E com relação à minha pessoa, eu sou originariamente engenheiro civil. Eu tive a oportunidade de fazer engenharia de segurança do trabalho, e a parte, além da engenharia civil, e a parte que muito me interessou foram as formas como você adequava o trabalho ao ser humano, impedindo que ele se estressasse, que ele se aleijasse, que ele tivesse uma lesão, o que é uma coisa ligada à cidadania. Mas como eu sempre fui professor, mesmo antes da escola de engenharia, eu acabei me formando em física e quase concluí a matemática, continuei lecionando, mas lecionei em várias áreas, inclusive na área também de economia. Então, eu tenho uma visão assim de trabalho, eu tenho a visão do trabalho responsável, que é o trabalho educativo, mas também tenho a visão daquele trabalho que não é tão responsável. Muitas vezes, dentro de empresas, eu via os funcionários com má iluminação, mal colocados, com lixos perigosos, correndo risco e fazendo outras pessoas correr risco. Isso tudo eram formas de a gente ficar mais antenado, olhar mais para as pessoas e daí olhar mais para o ambiente. Então, essa formação, de certa forma, ela me conduziu a estar aqui nesse banner com a Vanessa, da Cidadania Sustentável. E a Vanessa é uma pessoa que eu sempre não canso de elogiar, uma pessoa assim, muito caladinha, que fala pouco, mas daquelas pessoas que caminha curto e vai longe, entendeu? E eu tenho aprendido muito nesse trabalho, por intermédio dela, sobre a liderança, de certa forma, dela, do conhecimento dela, porque a Vanessa, além dela ter uma formação ambiental, ela tem uma formação no campo da arte, que é uma coisa que eu sou muito chegado, eu gosto muito. Eu tenho uma mídia, né? Eu não falei sobre isso, eu tenho uma mídia que chama Vai Ali, e tem um canal no YouTube que é José Roberto Abramo. Nele nós temos o banner Cidadania Sustentável, e nesses canais eu trabalho também arte, eu trabalho música, eu falo um pouco de obras, eu falo de literatura, eu falo de filosofia, eu não me atenho à área de ciência explícita, né? Mas o que chama atenção aqui agora, no momento, que é o projeto que eu estou bastante empenhado, é esse projeto de cidadania sustentável, porque ele não só valoriza o meu trabalho, tudo que eu acumulei até agora, como eu conheço pessoas muito interessantes e ajudo outras pessoas, né? Então, esse projeto meu e da Vanessa, aí, capitaneado pela Vanessa, me é muito importante e muito bacana. Eu te agradeço por você ter nos colocado aqui para expor isso aí. Qualquer coisa que você queira saber a mais, eu estou à sua disposição. Fique à vontade. Sem áudio. Tá sem áudio. Sem áudio. Fico feliz por ter exposto essa informação, por mais que seja longa, mas é muito necessária, né, em programas como esses,
para que os nossos internautas saibam com quem vão conversando, com quem vão escutando, não é? E realmente, quando se tratam de trabalhos referentes ao meio ambiente, é importante que a gente seja, assim, detalhistas. E vou fazer o mesmo, e convidando a Vanessa Bittar para que possa também fazer uma apresentação, dizer quem é a Vanessa e que trabalho faz. Obrigada. Olá a todos. Obrigada, Yazito, pelo espaço, né, no Debate Sem Fronteiras. Obrigada, José Roberto, também, pelas falas. Ele já adiantou aqui que, às vezes, sou muito calada, mas eu sou muito observadora de todas as coisas, e isso me permite também a pensar de formas mais alternativas ao que a gente pode vir fazendo durante a nossa vida, né? Sempre tentar fazer melhor. E esse encontro com a sustentabilidade veio também dessa demanda de pensar o que eu posso sempre fazer melhor, né? Desse significado das melhores práticas, que a gente sabe que a sustentabilidade ultrapassa a questão somente, né, do lixo, da árvore, é tudo. Nós somos natureza, né? Tudo está integrado, e se não tiver equilíbrio, as coisas não funcionam, as coisas não evoluem, né, de uma forma saudável para todo mundo. Então, o que eu, Vanessa, poderia fazer através dos conhecimentos que eu adquiri, né, durante a minha formação acadêmica principal, que é o campo das artes, e sempre fui uma pessoa muito idealizadora e tento realizar de forma bem consciente tudo que eu faço, então muitas vezes demora um pouquinho para eu colocar na realidade, porque eu gosto de pensar nos detalhes, né? E eu sou, como eles falam, né, a cultura do japonês, planeja mais, depois, na hora que for fazer, a chance, né, de errar é bem menor, né? Não que não vai errar, porque a realidade também te impõe coisas, né? Mas isso também eu considero como um princípio da sustentabilidade, né? A gente sair fazendo coisas aleatórias e que não significa para nós, né, alguma coisa, isso já está fora de cogitação. Isso pode gerar várias coisas, doenças, falta de motivação para continuar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca na nossa frente para resolver, né? E, juntando a essa trajetória, né, do campo das artes, eu sempre tive vontade de olhar para a realidade e pensar o que pode ser melhorado, né? O que eu posso contribuir com isso? Esse ambiente aqui está me incomodando em quê? Eu sempre sou uma pessoa muito reflexiva, e isso me ajuda a conseguir os insights através também de coisas que não são corriqueiras, né? Porque eu gosto do campo da pesquisa e sempre tento me embasar em coisas que têm fundamento, né? Que já foram experimentados, ou que não foram, eu testo também. Eu sou aquela pessoa que tenho paciência para ver a evolução dos resultados. Então, isso está dentro muito do comportamento pró-ambiental, né, que a gente fala. E levar isso para a profissão, para a vida da gente, é muito importante. Eu considero que, dentro do meu histórico profissional, né, de já ter atuado também com associações, cooperativas, ter implantado uma empresa júnior na área das artes também, isso tudo somou no meu histórico de profissional, né, de experiências, que me fazem também levar isso para a vida profissional dentro do Estúdio Dialeto, que é o meu empreendimento, que tem essa função, sim, de
ajudar a elaborar as melhores práticas daquilo que se quer fazer, seja um projeto, seja um negócio, né? E essa questão do projeto está muito linkada ao que eu penso que é importante se ter dentro de uma organização, principalmente aquelas pequenas, porque o projeto ele traz muito elemento de inovação para dentro daquilo que você faz, né? Inclusive esse projeto que o José Roberto ele estava falando aí para vocês sobre o Cidadania Sustentável, ele surgiu de um projeto que eu criei dentro do Estúdio Alerta, que foi o JF Conecta, né? Que é em homenagem também à nossa cidade Juiz de Fora, JF Conecta, que nós encontramos lá para resolver problemas da questão do espaço comum da cidade e chegamos à conclusão de que era importante ter um meio para conscientizar as pessoas, porque muito se fala e pouco se mostra a prática, né? E que isso deveria ser mostrado. Então, a gente criou o Cidadania Sustentável, né? Que já vai para quase 3 anos, né, José Roberto? Num período de pandemia. E desde então a gente vem conhecendo pessoas, vem refletindo sobre práticas, que é o maior desafio desse campo da sustentabilidade. É encontrar comunidades, mostrar para as pessoas que aquele discurso ele pode estar na realidade, que já está acontecendo, está dando certo, né? Tem pessoas que acreditam no abstrato, a maioria acredita no concreto, né? Que eu falo que tem que estar na realidade. A pessoa não consegue enxergar muitas vezes no discurso, né? E levar esse tema, né, de uma forma bem real, bem ética, começa, eu acredito, sim, que começa muito do nosso próprio comportamento, né? Como é que eu sou comigo mesma? Como é que eu estou me tratando como indivíduo? Né? Eu estou cuidando de mim, né, da minha saúde, para que eu possa estar sempre bem para pensar as coisas? Né? Eu penso muito nisso, que não adianta a gente querer mudar o mundo se o nosso mundo, corpo, não está numa situação boa para se experimentar em outras situações, né? Então, a gente tem que estar muito no equilíbrio, porque se você quer trabalhar com a sustentabilidade, a primeira coisa é olhar para si, ver se aquele discurso realmente está funcionando dentro de você. E aí você tentar elaborar uma forma de externar isso e colocar algumas coisas em prática na realidade, né? Porque é uma coisa, só finalizando aqui, é uma coisa que é um grande desafio e que não é de curto prazo. Então a gente tem que ter a paciência, a consistência, a coerência, tudo presente na nossa vida. É isso. Muito obrigado por estas informações também, e queríamos desde já pedir aos nossos internautas que acabam de acessar a nossa live para que subscrevam o nosso canal de YouTube, que é Idealismo. Então subscrevam, ativem o sininho de notificações aqui embaixo, e os que acabam de acessar a nossa live sejam muito bem-vindos, os que estão aqui conosco, então boa continuação. Agora vamos ser mais diretos, né? E em algum momento vou fazer cortes aqui e cortes ali, no sentido de fazermos questões sobreligadas. Só queria lembrar aos nossos internautas que o tema escolhido para o dia de hoje é tecnologia e comportamento para o ambiente, aliança estratégica no roteiro de trabalho. Então, é um tema super importante que precisa ser discutido, sim, no nosso dia a dia, no sentido de percebermos até que ponto a tecnologia, ela pode sim, pode sim ajudar com aquilo que é a regeneração, com aquilo que é a questão do próprio meio ambiente.
Começando, eu queria fazer uma questão, não é, para o José, que é como as organizações, estou a falar da questão das organizações, como é que as organizações podem buscar o equilíbrio entre tecnologia e meio ambiente no planejamento e na execução das suas iniciativas? Como é que as organizações podem fazer isso? Yacito, olha só, tudo é uma questão de vontade política, nós somos seres políticos, né? Então, tudo é uma questão de intersubjetividade. O que é intersubjetividade? Quando eu e você temos um determinado valor, que para nós é abstrato, que para os outros é abstrato, mas nós dois entramos em acordo que aquilo ali é um valor, nós dois passamos a confiar naquilo. E para que essa ideia que aparentemente é abstrata, ela possa se concretizar, é preciso que mais de um ente com subjetividade esteja em contato entre si, e com isso nós criamos a intersubjetividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, um trabalho como o seu, como o meu, da Vanessa, e de muitos outros, até um pouco mais expressivos do que o meu trabalho particular, por exemplo, é exatamente você conseguir trazer argumentos para que as pessoas entendam que se você tem um feedback bom das pessoas, para quem você vende, para quem você trabalha, inclusive em termos de ambiente, em termos de gostar, em termos de estar satisfeitos, em termos de sentir que estão participando, estão realizando, isso tanto do corpo de trabalho quanto nos clientes que essas organizações possam atender, quanto mais essa subjetividade seja criada a favor dessa empresa, quer dizer, quanto mais nós somos uma empresa cidadã, uma organização cidadã, mais a gente convence as pessoas, é uma espécie de marketing, mas a gente convence as pessoas a estar ao nosso lado e trabalhar conosco. Agora, com relação ao funcionário, eu acho o funcionário, que eu digo, a pessoa que está trabalhando imediatamente dentro dessa organização, eu acho que a gente tem que fazer bastante workshops. Nós temos que, já que a direção se convença de que nós precisamos de ter uma empresa bem estabelecida no meio e com respeito às regras ambientais, mas um respeito verdadeiro, não é apenas seguir uma lei. A gente faz uso da lei para que todos sejam respeitáveis, mas o mais importante é quando a organização está imbuída daquele respeito, particularmente. Então, é mais fácil de você criar essa intersubjetividade com seus comandados. Eu acho que isso aí é uma questão de leitura, uma questão de procura, uma questão de humanização e, como eu disse, uma questão de intersubjetividade. Tem que ter muitas pessoas falando aquilo para que você se convença. Por exemplo, se você quer vender uma marca e dizer que ela é muito boa, você faz ela aparecer nas novelas, você faz ela aparecer nos canais, na internet, nas propagandas do YouTube, propaganda do Google, nos próprios jornais, telejornais, sejam de mídias alternativas ou não. Sempre que essa marca aparece associada a uma finalidade qualquer, ela cria essa intersubjetividade, e isso aí é marketing. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar o marketing da ideia, né? Para que essas organizações possam ficar imbuídas. Eu diria para as organizações, vocês ganham muito mais se trabalharem em conjunto pró-sociedade e pró-ambiente, né? Quando você ganha do ambiente, quando você ganha do cidadão, quando você é mais esperto, você tem perdas, porque as pessoas desconfiam de você. Então, isso aí seria, assim, em princípio, a minha ideia. Ótimo. Olhando para essa ideia, né? Olhando para essa ideia que trazes aqui, a questão eu percebi que parece que existe essa necessidade de associar as marcas, não é? Por exemplo, nos mídias, no sentido das pessoas terem isso na mente e perceberem qual é a sua responsabilidade para com o próprio ambiente. Eu queria fazer a mesma pergunta, uma pergunta ligada a essa, meio tendenciosa, né, no bom sentido. Vanessa, olha, hoje nós já percebemos que existem diversas empresas que são responsáveis por essa questão da degradação do próprio ambiente, né? Estamos a falar das indústrias que poluem e etc., não é? E houve um encontro global, né, onde foi criada a Agenda 2030, não é? E temos as ODS,
em que todas as entidades que fizeram parte daquela reunião nas Nações Unidas e todos os países assumiram isto. Então, se os países assumem, significa que eles estão a dizer, ok, vamos legislar, vamos criar regras, não é? E vamos fiscalizar. Vamos criar regras e fiscalizar por quê? Porque aqui existe uma responsabilidade agregada. Se eu digo responsabilidade agregada é porque existe o primeiro, o segundo e o terceiro setor. E cada um desses setores tem a sua responsabilidade. Na minha forma de ver, o segundo setor tem muito mais responsabilidade porque eles é que fazem a exploração e têm essa responsabilidade de repovoar, por exemplo, se forem árvores e etc. Mas o que a gente nota hoje é que existem empresas que mostram uma imagem muito bonita nos mídias, não é? Com relação a ser amigos do ambiente, mas o que a gente vê por detrás é o diferente. Não é? É diferente. Qual é a responsabilidade de cada uma dessas entidades, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro setor, com relação a essa questão do meio ambiente, na sua forma de ver e de acordo com aquilo que é a sua experiência? Excelente reflexão aí, Azido. Isso aí é uma coisa que incomoda todos nós, né? Mas eu costumo dizer que sustentabilidade não se faz isoladamente. Não é a empresa que vai conseguir alguma mudança muito significativa. É o todo, né? Tudo tem que estar funcionando como se fosse uma engrenagem. Uma toca na outra. Não tem jeito. Né? E pela experiência, né, que já venho trazendo do meu trabalho, quando você vai programar alguma atividade orientada para essa perspectiva da sustentabilidade, você tem que conhecer de muita coisa, né? De conhecer de poder público, você tem que conhecer de comunidade onde aquilo vai acontecer, né? De como que são as relações entre todas as partes, no que está amparado, no que não está, porque isso tudo vão gerar elementos até para a própria criatividade do que você vai propor, né? Porque não adianta você falar que é importante separar o lixo se no ambiente lá, no território, não tem essa política, não tem isso legalizado, não tem esse suporte, né? Fica muito complicado. E isso aí é só um pequeno exemplo, mas isso se desdobra em vários outros, né? Porque que eu sozinho, né, vou conseguir fazer com que isso funcione? É uma coisa muito desmotivadora. Então, o trabalho com a sustentabilidade, ele começa pelo encontro da comunidade, né, pela coerência entre o papel de todos os atores. A gente, às vezes, costuma confundir, né, não sei nos outros países aí como são, mas que o poder público tem que fazer, às vezes tem que... E muitas vezes ele tem que ser um excelente articulador. Ele tem que enxergar o todo e ver aonde que ele vai trabalhar a articulação dele para que ele faça um encontro coerente das pessoas daquela comunidade que estão na comissão de frente da produção das coisas, a enxergar que aquilo é importante e significativo para determinada mudança, né? E legislar em cima de uma realidade que acontece, né? Isso é muito importante. Então, é difícil encontrar culpados nesse processo, né? A não ser que ocorra algo muito, muito gritante, que aí não tem muito jeito, né? A gente vê e fica horrorizado com aquilo, mas depende de vários fatores, né? Então, na hora que se for julgar as coisas, a gente tem que começar a entender aquele ecossistema, o que envolve as pessoas daquele lugar, né, a cultura delas, a forma como que elas interagem com as legislações do espaço delas, né, se
se as organizações estão tendo suporte para compreender melhor isso, e colocar em prática o discurso, né? Porque é algo que não é tão novo, mas que é um grande desafio, porque a todo momento a gente tem mudanças radicais de muitas coisas, né? Principalmente agora com a tecnologia presente na nossa vida, a gente tem mais noção a gente tem um amplo campo de visão de tudo que acontece, né? Mais informação, né? Tudo mais acessível às vezes, dependendo do que se busca, né? Com recursos para auxiliar no encontro do que você quer. Então, cada vez mais nós temos que ter a postura do pesquisador, né? O comportamento do pesquisador, colocar a criticidade naquilo que chega até a gente, né? Tentar interpretar não só pela nossa percepção, mas compreender outras dimensões, né? Isso aí que faz toda a diferença, porque julgar é muito fácil, né? Assim, de forma superficial e é perigoso, mas que a comunidade é muito importante nesse processo, com certeza, que uma andorinha não faz verão. Como diz o ditado. Ótimo. A comunidade é muito importante nesse processo, com certeza, é muito importante. Acho que acabam de acessar nossa live, sejam muito bem-vindos. Só queremos lembrar os nossos internautas, não é? Organizações que aqui nos seguem, os líderes das organizações, empreendedores sociais, não é? E os outros que trabalham neste meio do terceiro setor, para que subscrevam as ideias na nossa plataforma, neste caso que é do Idealist, que é idealist.org/PT, org de organização, PT de português. Então, cadastrem vossas organizações em uma plataforma que é visitada por cerca de 1 milhão de visitantes por mês. Então, significa que é muita coisa. É um espaço onde as organizações podem, sim, conversar, podem trocar ideias, aquelas pequenas organizações que não têm recursos para pagar um captador de recursos, que não têm recursos para pagar alguém que faça marketing institucional, então podem deixar lá suas informações de voluntariado, porque existem ferramentas dentro dessa plataforma que oferecem essa possibilidade às organizações. E desde já também queria convidar vocês para que cadastrem neste caso, as vossas organizações aqui nesta plataforma. É importante. Depois de terminar isto, eu posso mandar e vocês cadastram. Será importante. Então, vamos dar continuidade. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta ao José. José, o que é que acontece hoje? Fala-se dessa questão de sustentabilidade, não é? Sustentabilidade, mas é algo que tem de se trabalhar a mente do cidadão e etc. Mas eu queria, olhando por esse conceito de sustentabilidade, olhando por esta acreditar, por esse trabalho que vocês fazem em prol da própria sustentabilidade no meio ambiente, eu gostava de saber consigo, será que realmente, não é, o conceito de capitalismo consciente é verdadeiro? Existem empresas conscientes, existem empresários que de facto, estamos a falar de facto, não é, são conscientes com relação a essas questões ambientais? Ô, Yacito, agora você tocou num ponto interessante, né? Você está questionando, né, vamos dizer assim, o marketing das empresas boazinhas que fazem coisas boas para o ambiente. Eu vou pegar aqui as ODS, e vou fazer a primeira fala de uma ODS. Estou aqui no celular. Está dizendo aqui, erradicação da pobreza. Olha, a erradicação da pobreza, ela seria principal
num mundo que é desigual, num mundo voltado para o capital e para o lucro. Porque quando você tem o capital e o lucro sobre o capital, você tem uma hierarquia de pessoas, né? E se a gente conseguir manter essa hierarquia de valores, de cargos e de proventos não muito distantes entre si, pode ser que você erradique a pobreza. Mas se você tiver distâncias muito grandes, você erradica a pobreza. Vou te dar um exemplo. Se nós temos 2 grãos, se nós temos 2 quilos de grãos variados para cada pessoa no planeta, e se no cômputo geral nós conseguimos alimentar a atual população do mundo 2 vezes, por que existem 800 milhões de pessoas passando fome e esses seriam os pobres? E essa pobreza e essa degradação que existe, ela passa também pela questão da água potável, falta de saneamento, e ela passa também por falta de energia limpa e acessível, certo? Então, quer dizer, você tem um triplo problema aí. Você tem alimentação, você tem falta de água, você tem falta de saneamento e você tem falta de energia. O que é pior, você tem falta também de integração no mundo tecnológico, né? Nem todo mundo tem uma capacidade de estar participando de uma live dessa aqui agora, porque às vezes não tem um computador competente, não tem um smartphone competente, não tem uma conexão competente. Então, olha bem, como que isso fica muito no mundo da retórica, né? E entra no campo da política. Você teria que influenciar as pessoas que deliberam no mundo, das quais nós depositamos nossos votos, deliberar que essas pessoas consigam congregar para a sociedade uma forma de trabalho que você visasse menos o lucro e mais o bem-estar. Isso aí é um trabalho de anos. Eu acho que teve um cara que começou há 2000 anos atrás, ele foi até crucificado por causa disso, entendeu? E eu acho que nós não estamos muito longe hoje em dia de crucificar alguém que fale muito a favor e muito de acordo. Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, tá? É aquele negócio da intersubjetividade que eu disse para você, que nós temos que criar, com base na insistência, explicando o que é de fato cidadania, quais são os seus direitos como cidadão, o que você de fato não tem acesso. Aí você passa pela educação. Quantas pessoas têm acesso a uma educação que seja elucidativa? Então, o nosso trabalho é muito grande. As organizações, elas realmente, muitas delas fogem sabendo que estão fugindo disso e só vão fazer alguma coisa se forem obrigadas por uma legislação competente. E quem é que vai forçá-los a obedecer uma legislação? Seriam os governos. E quem que elege esses governos e quem pressiona esses governos? Seriam atitudes políticas dos cidadãos. E quem são os cidadãos que têm algum tipo de educação que possa influir na educação daqueles que são os desvalidos? São aqueles que têm consciência, somos nós. Então, tem que ser por insistência, não tem outra forma. As organizações, sozinhas, elas não vão fazer nada, porque elas não querem fazer, elas querem lucro. Eu até entendo o porquê, né? Não sei se eu te respondi. Vou fazer também uma outra a Vanessa. Vanessa, veja, não é? Olhando pelo raciocínio do José Roberto, existe algo que nós precisamos colocar aqui com relação a iniciativas comunitárias. Nós estamos a dizer que existem diversos, estamos a falar de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, no Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Brasil, não é? Todos os países falantes da língua portuguesa, esses é que são da nossa, quer dizer, são o nosso grupo-alvo, na verdade. Nesses países existem pequenas organizações muito interessadas em trabalhar nesses aspectos, muito interessadas. Mas nós encontramos organizações que são limitadas por conta da dificuldade que é colocada nos fundos, né, no acesso a fundos ou recursos financeiros oferecidos por editais, por exemplo, nacionais, assim como internacionais. Se tu, por exemplo, vais
vais a uma plataforma ir ver editais internacionais, tu te desmoralizas ou acabas desistindo porque as informações que aparecem ali são técnicas demais. É claro que é bom, né? É bom, mas parece que o pessoal que financia, os doadores ou os financiadores, parece que eles não conseguem perceber o pouco nível de percepção do português que eles falam ou terminologias técnicas que eles trazem. Esquecem que existem organizações que realmente fazem trabalho nas comunidades e que não têm capacidade de competir em pé de igualdade com uma organização que tem experts, né? Pessoas com certificados de Harvard, etc, etc. Então, neste caso específico, o que é que faz com que se limitem esses fundos que são importantíssimos para essas organizações trabalharem de facto? Não estou a dizer que essas grandes organizações não podem fazer seu trabalho. Não estou a dizer que sou contra tecnologias. Não estou a dizer que sou contra grandes projetos ambientais. Estou a dizer que sou contra esta forma de proibição de recursos para pequenas organizações, não é? O que é que acontece, Vanessa? Será que não há recursos e a única forma de proibir esses recursos é esta de criar editais complicados? Ou há uma tendência de limitação de pessoas que não têm capacidade de elaborar projetos deste nível? O que é que você pensa com relação a essa situação? Obrigada pela pergunta. É uma coisa que nunca me veio a responder, assim, né? Assim, uma reflexão primeira na minha. Então, essa questão dos editais com relação a, principalmente, quando o público-alvo ele é um público externo à própria organização ou à academia, né? Muitas vezes a gente vê, né, que quem elaborou tá projetando de acordo com o próprio mundo deles, né? E que aquilo ali vai funcionar na mão de outros que têm outros mundos. E muitas vezes não é assim. E aí acaba gerando um desequilíbrio, né? Tem um recurso e o acesso é pequeno, ou nenhum. Por quê? Falta uma maneira de elaborar uma técnica que vai realmente ser eficaz para chegar até essas pessoas para usufruírem ali do benefício que existe. E aí a gente entra na pauta da tecnologia. Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, vários recursos aí que permitem que possam ser pontes de coisas para acontecer, né? Então, muitas vezes, numa questão dessa, né, por exemplo, a gente traz alguém no programa Cidadania Sustentável, que coloca um desafio do próprio trabalho, que seja esse, né, nesse contexto aí, né, de escrita de projeto, acesso aos editais com recursos mais robustos, né, no exterior, e dessa apresentação surgem insights de ser uma ponte facilitadora, né, dessa chegada. E aí a gente tem que pensar, né, que a gente de que maneira a gente está usando a tecnologia para amenizar essas questões, né? Qual que é a técnica que a gente está criando para fazer chegar as coisas nas pessoas? Então, isso tudo é um princípio que bate no comportamento pró-ambiental, né? Eu sou uma doutora em alguma coisa e tenho minhas próprias linguagens, tenho várias condições de acessar universos que poucas pessoas têm, e eu quero transportar aquilo
para algo que tem menos estrutura do que eu tenho. Primeira coisa é se aproximar dessas pessoas, né? Se aproximar, saber o que chega bem, o que não chega, né? E fazer junto. Não na questão, se participar não vai poder concorrer ao recurso. Mas existem tantas ferramentas de pesquisa, de coisas que são mais neutras, né, no sentido de não identificar as pessoas que estão ali contribuindo, né, para gerar uma ética ali no processo, e saber colocar aquilo dentro do que se apresenta a pesquisa daquele que vai receber, né? E aí sim, isso gera sinergia, isso pode ser amenizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as técnicas que nós criamos. Para qual finalidade? Né? Isso aí é uma coisa que tem que estar no nosso pensamento. Será que o meu universo é o mesmo do outro? Né? A condição dele é a mesma que a minha? E como que eu vou fazer chegar isso no universo dele? Quais são as linguagens dele? Né? O que se passa ali naquele cenário que você vê? Então, a gente que tem esse poder, né, de poder propor as coisas, pensar muito em buscar como pesquisar antes a realidade daquele que você quer fazer chegar, né? E aí sim eu vejo também que pode ser melhorado o acesso dos pequenos, né? Agentes que são muito importantes, que é por esse caminho que se começa a se ter uma dimensão, né, dos grandes agentes, né? Ninguém começa grande, todo mundo começa fazendo ali no seu entorno e vai adquirindo habilidades para crescer, né? Então, valorizar esse pequeno é muito importante no sentido de que é nesse pequeno que a gente pode testar as coisas novas, tá mais flexível, né? Chega melhor, flui melhor, porque quanto maior a estrutura, mais, digamos, burocrática se torna. E a burocracia e a inovação das coisas tem um descompasso, né? Muito menos você fica livre para se propor um experimento que ninguém fez ainda, ou que já fizeram em um lugar, mas pretende adaptar para um outro lugar. Então, esses pequenos agentes são muito importantes para a gente conseguir elaborar novos exemplos, né? E fazer com que isso cresça, né, nas outras estruturas juntos. Então, todo mundo tem um papel importante. O pequeno agente, o grande agente. Só que tudo tem que ter uma coerência, uma linguagem que faz chegar. E aí a gente tem que pensar na técnica. Acho que Estou te ouvindo. ótimo. Sim, dizia, aos que acabam de acessar nossa live, sejam muito bem-vindos, aos que não estão aqui conosco. Obrigado pela continuação em assistir o nosso programa. E só para lembrar os nossos internautas, hoje recebemos dois posso chamá-los de ambientalistas, não é? E que é a Vanessa e também que é o nosso amigo José Roberto Abramo. E nós, aqui no nosso programa, temos uma tradição de ler algumas mensagens dos nossos internautas e essas mensagens, elas são comentadas pelos nossos convidados. Então, nós recebemos aqui uma mensagem da Associação Aliança Comunitária, a SOAC, que diz: a degradação endêmica do meio ambiente
é uma realidade triste. Até as empresas grandes pontapeiam essa responsabilidade de proteger o meio ambiente e de fazer o repovoamento, neste caso, de plantas. Nós pensamos que o ativismo deve ser de todos os atores da sociedade, sem exceção. O problema grande está com os megaprojetos. Estes estão mais preocupados só em gerar recursos. O que tem a dizer, José? Olha, eu já havia lido essa colocação aqui da associação, mas antes eu já havia lido, e até um pouco da minha colocação anterior tem a ver com a leitura rápida que eu fiz desse comentário da associação, né? Nós todos agradecemos esse comentário. Olha só, existe realmente uma degradação endêmica e ela não é praticada só pelas grandes empresas, né? As grandes empresas são aquelas que têm cérebro que poderiam perceber o que está acontecendo e tomar providências. Mas aí entra a questão do capital. Existe uma máxima na nossa sociedade em que o lucro é uma coisa assim, tão importante que você quase se torna herege quando você elege alguma causa que não seja substancialmente muito relevante que possa empanar o lucro. Então, ninguém está contra o lucro das empresas. Elas se sustentam com esse lucro. O problema é que os lucros são extremamente majorados. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, nos últimos 12 anos, houve um investimento de 187 bilhões em energia eólica. A maior parte, e nós aqui somos privilegiados nisso, porque nós temos o nosso parque eólico todo no Nordeste, que é muito bem, vamos dizer assim, facilita naturalmente a existência de ventos, né? E esses ventos podem trocar turbinas e nós temos condição até de um certo armazenamento de energia. Bom, quem fez esse projeto? Existe uma associação brasileira, esse projeto é um projeto de coordenação, vamos dizer assim, do nosso governo, do nosso país, mas as empresas todas são estrangeiras. Então, vamos dizer que de hoje para amanhã a gente perceba que o projeto está dando certo, que ele chegue a gerar 40% da energia brasileira. Bom, ele precisa de novos investimentos. Essas empresas vão fazer, por quê? Porque tem novos investimentos por causa do crescimento da população. Essas empresas vão fazer, bom, em primeiro lugar, elas vão pensar no lucro, se vai haver uma diminuição do lucro. Então, aí tem que entrar o poder público para poder colocar parâmetros. Bom, mas as turbinas, as hélices, elas costumam matar pássaros, elas costumam criar problemas ambientais, ainda que seja uma energia muito limpa. Então vamos mudar algumas de lugar. Será que elas estariam dispostas a fazer isso? Porque tem aquele problema de você mexer no lucro, você gera um custo, esse custo não estava previsto. Está entendendo? Então, olha bem, a degradação endêmica do meio ambiente é uma realidade triste, porque as pessoas não são convencidas de que existe uma prioridade que é a vida dos animais, a vida das sociedades. Não é só a vida no sentido de estar vivo, não, porque quem sobrevive está vivo. É como você sobrevive. Você tem qualidade de vida, você está matando animais, você está deixando de prover qualidade de vida para quem tem direito à vida, que não somos necessariamente a sociedade humana, tá? Então, essa questão de responsabilidade, essa questão dos megaprojetos, eu lembrei esse projeto aí da energia eólica, assim como existem outros megaprojetos de outras naturezas que vão gerar um lucro e que as pessoas sempre falam assim, não, mas vai gerar muito emprego. Não, mas vai gerar... Mas não é esse o mote da maioria dos megaprojetos. Os megaprojetos, mesmo em parcerias público-privadas, em geral, eles giram em torno do lucro. Eu acho que a gente precisa de uma educação para o indivíduo, realmente, de criar no indivíduo essa necessidade de, primeiro, proteger a vida. Quando você criar uma empresa, você primeiro perguntar para o que essa empresa serve? Como que ela vai assistir a sociedade? E como que eu vou ganhar muito dinheiro porque eu estou fazendo muito esforço para assistir a sociedade? Isso é quase religioso. Isso é quase uma pregação sacerdotal, falar o que eu estou falando aqui. Eu estou indo na tônica aqui desse comentário deles. Então,
Um segundo comentário dele aqui, ele fala o problema que nós temos que os países desenvolvidos impõem uma métrica para os países não desenvolvidos que eles próprios não seguem. É verdade. No mundo, no primeiro mundo, muito depois desses encontros aí com relação à sustentabilidade, muitos países centrais fizeram opção por usinas de carvão, mesmo sabendo que o carvão é o maior dos poluidores, né? Por quê? Porque era lucrativo para eles. Inclusive aqui no Brasil, há 2 anos atrás, nós fizemos opção, o nosso governo fez opção por usinas de carvão, né? Então, quer dizer, nós somos tecnologicamente muito avançados, mas, assim, de responsabilidade social, o mundo não é tão avançado. E essa distância, ela não é tão grande assim com relação ao terceiro mundo e o primeiro mundo, não. Porque senão não seria o primeiro mundo povoado de diretores, de empresas, de organizações, de ONGs, que ficam ditando regra para o resto do mundo, mas que sempre preservam, sempre cedem lugar aos que têm mais poder de pressão. Por isso que, já que nós não temos quantidade financeira, nós temos que ter quantidade de pessoas pensantes. E se essas pessoas estão em lugares avançados, você falou aí dos editais para você encaixar o movimento de recursos, e que são editais complicados. Existem pessoas que têm capacidade de entender, de mobilizar para essas populações menores, que essas pessoas se dediquem a isso. A gente precisa realmente de uma ajuda humanitária. Ajuda humanitária não é só dar dinheiro para a Cruz Vermelha, para o Médicos Sem Fronteiras, não, é você também assistir comunidades que precisam do entendimento de uma lei para poder ver se eles conseguem se encaixar aí e fazer uso de um provento que é destinado a eles. E que, às vezes, os governos são capazes de patrocinar. Então, eu acho que a degradação nossa não é só ambiental, ela é endêmica também de personalidades, de caráter e de capacidade de ser melhor, né? Porque a pessoa sabe qual é o caminho de ser melhor, mas ela ainda não consegue. Eu acho que eu, como sou mais professor, você falou que eu sou um ambientalista. Não, eu sou um militante ambientalista, e porque eu sou professor, eu falo, eu não entendo tanto quanto eu gostaria de entender, você provavelmente entende mais do que eu, né? E todas as vezes que eu puder aprender alguma coisa com você, com quem quer que seja, vai ser muito importante para mim. Eu sou um militante, tá? Eu convido outras pessoas a serem militantes, militantes assim de boa vontade, porque querem, porque gostam, né? Hoje em dia a gente já tem uma consciência com relação aos animais muito maior. Hoje, animais aqui no Brasil já entram em mercado, já entram em shopping centers, já tem um respeito, já tem pet para tudo quanto é lado. Quer dizer, a gente precisa mudar isso aí também no consumo da carne, na forma como os animais são abatidos, quem são as empresas que provê um certo conforto para os animais. Eu estou consumindo algo que faz mal à natureza e faz mal aos animais, então eu não consumo, para que deixe de ser marketing da empresa mentir para mim que ela trabalha de acordo com a sustentabilidade, e eu passo a dizer para ela, você trabalha mesmo, que se você não trabalha, eu não vou consumir o seu produto. Então, eu espero ter respondido aí. Desculpa se eu me delonguei. É realmente isso que queríamos ouvir. Estamos mesmo no finalzinho do nosso programa e gostava de fazer mais perguntas que são diversas e gostava de ler alguns outros comentários aqui dos nossos internautas, mas infelizmente não vamos conseguir fazer isso por conta do tempo, não é? Então, gostava de dar um simples minutinho a Vanessa para deixar as últimas considerações mesmo, para depois passarmos para o José Roberto também deixar essas últimas considerações e podermos fechar o nosso programa. Então, obrigado aí, né? O José Roberto falou muito bem nessa última fala dele aí. Contemplou bastante, né, esse pensamento desse momento que a gente está tendo aqui para refletir, né, sobre as possibilidades que a tecnologia e o pensamento pelo meio ambiente pode ajudar aí nas nossas ações, né, da nossa profissão, da nossa vida também, né, ter a tecnologia como um suporte,
né, consciente, né, um uso consciente do que já temos disponível para usar, né, isso é muito importante. Muitas coisas, muitos desafios estão aí para serem resolvidos, né? Mas, ao mesmo tempo, também temos muitos recursos para resolvê-los. Agora, a consciência, né, do indivíduo, a cultura de um coletivo, isso tudo vai permear a técnica que esse grupo cria e transporta, né, para a tecnologia auxiliar nos encontros, nas articulações, em todo o processo aí de fazer coisas em rede, né, comunidade. Então, a gente tem que estar sempre, o tempo todo, vigiando nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores, porque os nossos valores nos levam a diferentes destinos, né? E pode ser bom ou pode ser ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está projetando na realidade, né? E sempre tentar colocar que esse comportamento, né, proambiental, ele é muito do que somos, né, do que queremos colocar na realidade, né. Então, isso vai refletir em tudo que a gente cria, as ações que a gente cria, as pessoas que a gente mobiliza, e pode ser bom ou pode ser ruim. Então, são coisas de escolhas. Muito obrigado. José Roberto, últimas considerações. Olha, eu vou tentar falar pouco, porque eu sou um falador e, de repente, eu ocupei uma boa parte do programa com as minhas falas. Muito obrigado, Vanessa, por você ter falado a respeito do meu último comentário, porque eu acho que ele foi abrangente em relação ao que você pensa também. Então, nós estamos em sintonia. Gente, eu não vou me delongar, eu vou agradecer muito essa presença aqui no programa do Yacito aqui. Vou agradecer os comentários aqui da Associação da Aliança Comunitária. Acho muito importante a gente ter esse tipo de movimento, todos nós, e a gente tem que ser insistente para que consigamos criar essa fidelidade ao que é bom, ao que é melhor, para que é cidadão, que é sustentável. Houve um comentário aí com relação aos contatos que possam ser feitos conosco, comigo e Vanessa, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, vou pedir licença ao Yacito, para passar aqui o meu contato de WhatsApp. 55 é Brasil, 32 é a minha região, Juiz de Fora, 99924-5729. Então, ó, 55 32 99924-5729. Ou então, jrabramo@gmail.com, o que fica mais fácil. Vou pedir que dê a oportunidade também a Vanessa de deixar o contato dela, e até prefiro que faça o contato através da Vanessa, porque a Vanessa entende muito mais do que eu. Como eu disse, eu sou militante, e ela trabalha comigo no banner do canal. E muito obrigado, Yacito, por você ter nos chamado aqui. Você é uma figura muito importante, uma pessoa muito importante aí. Bacana. Ótimo. Se vocês permitirem, eu sim passarei aqui os contactos para a Aliança Comunitária. Depois eu posso copiar no WhatsApp e passar para eles, sem problema, se vocês permitirem, claro. É isso. Ótimo. Então, chegado aqui, nós queremos desde já agradecer aos nossos internautas por terem nos acompanhado até aqui e também agradecer aos nossos convidados, né, por essas informações, por essa compartilha de ideias, essa compartilha de pensamentos que realmente as organizações precisam para solidificarem cada vez mais os seus trabalhos e irem, sim, no terreno, no sentido de regenerarem o planeta. Chegado aqui, damos por terminado o nosso programa e estaremos aqui novamente em uma próxima ocasião. Mas o próximo sábado temos mais debate sem fronteiras e com um convidado diferente. Até lá. Tchau, tchau.